Graças a Deus, seja muito bem-vindo a mais um culto, onde nós estamos aqui para adorar, bendizer, glorificar o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus esteja te fortalecendo na graça, na paz e na presença do Espírito Santo. Deus nessa noite tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você. Esta noite de sábado, quando o Senhor tem muito a falar conosco em nossos corações. Meu irmão e minha irmã, é muito importante que nós, como igreja, tenhamos um tempo para Deus em nossas vidas. Nesse dia a dia corrido de trabalho, de luta, de dificuldade, se nós não dermos um tempo para Deus, nós não conseguimos aproveitar o melhor de Deus. Nós não conseguimos dedicar um tempinho para a oração, nós não conseguimos dedicar um tempinho para o louvor, nós não conseguimos dedicar um tempinho para a palavra. Você imagine como que a nossa vida é corrida, a ponto de não conseguirmos acompanhar muitas vezes um culto online. Como que as coisas de Deus ficam para terceiro, quarto, quinto, sexto plano em nossa vida. Aqui não importa quem está falando, quem está deixando de falar. Nós temos que ouvir e saber, meu Deus, é o Senhor que fala comigo. Eu tenho deixado a Tua palavra para depois. Eu tenho deixado as Tuas coisas para depois. Eu tenho deixado o culto para depois. Eu tenho deixado a Tua presença para depois. E a presença de Deus deixa de ser prioridade em nossas vidas. E aí nós desfrutamos do que o mundo tem para nós, do que o diabo tem para nós, do que as alegrias dessa vida tem para nós. E nós esquecemos da eternidade com o Senhor, que é muito melhor do que tudo isso. O inimigo nesses dias, há muitas pessoas acreditam que ele quer tirar pessoas da igreja, quando na verdade nós temos aprendido recentemente e com essas pessoas que levam uma vida mais a sério com Deus, e que o inimigo ele quer manter as pessoas na igreja, desde que elas não tenham compromisso nenhum com Deus, desde que elas não tenham relacionamento nenhum com Deus, desde que ele possa chegar nos céus e se reunir como ele se reunia com Jó, diante de Deus, e apontar, como ele apontou para Jó, e falar lá, a vida dessa pessoa aqui está completamente errada diante do Senhor. O Senhor fez tudo, o Senhor perdoou, o Senhor restaurou, o Senhor mudou, o Senhor acrescentou. Olha a vida que Ele está levando, olha a vida que ela está levando. E é assim que Ele quer fazer nesses últimos dias. E não é comigo e com você, é com a Igreja Universal. Não é a denominação, todas as denominações. E principalmente para nós, porque essa palavra é para nós. A impressão que dá é como se o diabo não tivesse poder de nos atacar. Mas não é verdade isso daí. Ele está atacando, ele está aí. A todo momento ele quer nos esfriar, a todo momento ele quer nos distanciar da palavra, da presença de Deus. A todo momento ele quer fechar, amordaçar a nossa boca, o nosso lábio, para que de nós não saia um aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele quer nos amordaçar, Ele quer nos parar, Ele quer nos travar. E nós temos que buscar força em Deus, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos que buscar a casa de Deus, a presença de Deus, porque aqueles que buscam a presença de Deus vão ter livramento, vão ter vitória, vão ter socorro, vão ter ajuda da parte de Deus. E o principal, vão ter Deus guardando e protegendo as suas vidas. Aleluia, Jesus. Que Deus esteja me fortalecendo, te fortalecendo e nos ajudando, não só de boca. Nós tivemos um culto de quarta-feira agora, no dia 6 de agosto de 2025. Um culto que ficou memorável para os nossos corações. Quem não foi, perdeu. Sempre foi assim na história da igreja. Sempre. Nós podemos estar aqui no culto online. Esse culto online não é o principal da igreja, não. Pode ficar tranquilo. Esse aqui não é o culto principal da igreja, não. O principal é na casa lá. Lá na casa da oração, lá que é o culto principal. Deus nunca falou, vá no culto online, não está isso aí na palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o culto online. Isso não está na palavra de Deus. Isso daqui é uma metodologia que Deus aprimorou para nós estarmos adorando a Deus em casa. E ainda assim, muitas pessoas não acompanham. Muitas vezes estamos aqui no chat, aqui no ao vivo, glória a Deus. Não vou para a casa de Deus, não adianta nada. Nós temos que estar lá. É uma ordenança do Senhor. Em Hebreus diz, não fazei como alguns que abandonam a congregação. Ir para a congregação não é um peso, não é um fardo, não.
é uma alegria, motivo de regozijo. E quarta-feira Deus derramou do seu poder. Aleluia, Jesus. Quem esteve lá, que está me ouvindo aqui, sabe? Deus derramou palavra. Deus derramou uma palavra tão poderosa. Aleluia, Jesus. No livro de Êxodo. Deus derramou uma palavra tão gloriosa. Aleluia, Jesus. Que quem não foi, perdeu. E é assim na história da igreja. Quem vai, vence. Quem vai, recebe. Quem não vai, infelizmente, não recebe. Todo mundo que está, quem não está também, não existe isso com Cristo. Eu nunca vi. Você já viu? Está lá Marta e Maria. As duas estão tudo igual. Eu falo, não, Marta, escolha a melhor parte. Quer dizer, não tem como nós escolhermos a boa parte ou a parte ruim. Isso é uma escolha. Agora não podemos falar que está tudo a mesma parte para todo mundo, porque não tem como. Deus está nos ensinando constantemente. E o culto de quarta-feira foi um ensinamento maravilhoso. Foi um poder de Deus estrondoso. Deus arrebentou com tudo. Aleluia, Jesus derramou do seu poder. Aleluia, Jesus derramou da sua graça. Falou conosco poderosamente. Quanto mais o povo do Egito batia no povo de Deus, mais aquele povo se fortalecia e se multiplicava. E Deus lançou palavra, lançou profecia, lançou poder, lançou livramento, lançou vitória, lançou socorro, lançou ajuda, lançou palavra de profecia do que vai acontecer. Eu estava lá, recebendo tudo da parte do Senhor. Até anotei na minha Bíblia, anotei na tábua do meu coração. Vai ter que acontecer, porque Deus falou que vai acontecer na nossa vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E muitas vezes nós estamos aí inerte à presença do Senhor, como se Deus não falasse, como se Deus não estivesse na igreja, como se Deus não estivesse mais operando em nossas vidas. Aleluia. É um tempo de despertamento, meu irmão e minha irmã. É um tempo de despertamento. Leia Ageu, leia Sofonias, leia a palavra de Deus, leia lá para ver o que Deus fala com o povo dele. Leia, nós temos que ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para ver como que Deus se manifesta no meio do seu povo. Leia a palavra de Deus, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus. Toda vez que o povo deixou de buscar a presença de Deus na casa dele, Deus se permitia coisas terríveis acontecerem para que o povo aprendesse o caminho das coisas de Deus. E assim na minha vida e assim na sua vida também. Aleluia, Jesus. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Aleluia, porque ninguém é perfeito, mas nós temos consciência e nós temos noção, aleluia, que Deus nos deu força para buscar a presença dele. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Meu filho Bernardo tem 8 anos, depende de mim para ir para a igreja. Thomas tem 2 anos, depende de mim para ir para a igreja. Adulto, eu e você, dependemos do Senhor, e Deus com certeza nos quer na sua presença. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6. Ninguém vai perder nada indo para a presença de Deus. Daniel capítulo 6 é a palavra onde Deus vai livrar Daniel, um servo do Senhor, das tramas de pessoas que queriam destruir a vida do servo do Senhor que Deus havia levantado. Daniel capítulo 6 narra e registra que Deus é poderoso para nos livrar da boca do leão, da boca da trama, da boca do engano, da boca da mentira, da boca da falsidade, da boca do diabo, da boca do demônio, da boca do inferno, de tudo que o inimigo preparou para nos destruir, para destruir Daniel. Deus é poderoso para livrar. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite de hoje. É uma palavra de livramento, é uma palavra de direção, é uma palavra de vitória para o povo do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, dos versículos de número 11, diz assim: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Assim foram à presença do rei e disseram: No tocante ao edito real, porventura não determinasse que todo o que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, a não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: Esta é uma palavra certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá. Perceba essa colocação.
Daniel era um dos 3 príncipes que estavam para governar, e a Bíblia diz que o rei Dario estava pensando em colocar, o rei do reinado do Medo-Persa, estava pensando em colocar Daniel como o principal. Olha como eles tratam Daniel. Sabe quem é Daniel? Um dos exilados de Judá. Satanás, ele tem o prazer de falar da nossa inferioridade, do nosso pecado, mais uma vez, do nosso comportamento que muitas vezes não agradou a Deus, de jogar na cara, quem é aquela pessoa? Não é nada. Aquela pessoa não é nada. Aquela pessoa nunca foi nada. Aquela pessoa nem para estar onde é que era para estar. Aleluia, Jesus. Por isso devemos buscar a Deus, porque argumento para nos destruir, o diabo tem um monte. Se não for a presença, se não for a misericórdia, se não for a graça, ele nos destrói mesmo. É o poder de Deus. Por isso que ele nos orienta. Busque a minha presença. Busque a minha presença. Busque. A palavra de Deus nos diz que eles pegaram Daniel orando. Aleluia, Jesus. Quanto tempo hoje, sábado, agora 18 horas, quanto tempo nós oramos hoje? Aleluia, Jesus. Eu orei 3 horas, 4 horas. Não é nesse sentido, não. Deus está falando conosco como cristão, como ser humano comum, verdadeiro. A nossa vida de oração com Deus. Porque Deus vai dar um grande livramento para Daniel. E Deus está falando que Ele vai dar um grande livramento para mim e para você nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Porque aqueles homens foram lá e começaram a tramar contra Daniel. Porque Daniel é exilado, ele não faz caso. Olha lá o versículo 13. Não tem feito o caso de ti, nem do edito que assinaste. Antes, ora para 3 vezes oração. Olha o versículo 14. Ao ouvir isto, o rei ficou muito penalizado e dispôs-se em livrar Daniel até o pôr do sol, e se empenhou em salvá-lo. Enquanto aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que não se nenhum edito, ordenança que determinaste pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançando nas covas dos leões. O rei disse a Daniel: teu Deus, Daniel, aleluia, a quem tu continuamente serves, te livrará. Maravilhoso é o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua igreja nessa noite de hoje. Deus tem uma palavra para mim e para você. O Deus a quem eu e você servimos com todas as nossas dificuldades. Aleluia, Jesus. Ele tem livramento para mim e para você. Aleluia, Jesus. Pode receber aí, porque essa palavra é a palavra que Deus tem para mim e para você. Aleluia, Jesus. Deus tem livramento de confusão. Deus tem livramento de problema, Deus tem livramento de saúde, Deus tem livramento na família, Deus tem livramento na casa, Deus tem livramento da enfermidade, Deus tem livramento em todas as áreas, para mim e para você, nessa noite de hoje. Aleluia. Se você crer, receba da palavra de Deus aí. Aleluia, Jesus. Essa palavra lançada sobre Daniel no versículo 16 vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. Aqueles homens tramaram contra Daniel, porque eles não aceitavam que Daniel era uma pessoa correta, era uma pessoa que tinha Deus na vida dele. O inimigo a todo momento quer usar pessoas para me atacar, para te atacar, muitas vezes porque nós, pelo simples fato, nós servimos a Deus. Tem pessoa que não gosta pelo simples fato, querem nos testar a todo momento, querem trazer palavras de derrota a todo momento, querem trazer palavras ruins a todo momento, querem prejudicar a todo momento. Aleluia, Jesus. Mas Deus está nos aprovando pela sua graça, pela sua misericórdia, assim como Ele aprovou Daniel, Ele está aprovando a nossa vida nesta noite de hoje. Aleluia. Porque eu creio na revelação da palavra. Aleluia. Não é uma mensagem positivista. Aleluia, Jesus. Não é uma mensagem positivista, não. É a palavra de Deus. E eu não posso falar contrário que a palavra de Deus fala conosco. Aleluia, Jesus. Aqui não posso, aleluia, desmentir o que a palavra de Deus está falando conosco nesta noite de hoje. Foi Deus que nos trouxe a palavra. Aleluia. Em Daniel capítulo 6, no versículo de número, aleluia, 23, diz assim: o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia, Jesus. Nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã, esse aqui é um culto online. Aleluia, Jesus. Mas Deus também está trabalhando em nossa vida. Aleluia. Deus nessa noite fala comigo e com você. Aleluia. Pode tramar o que quiser tramar. Foi falada essa palavra na quarta-feira. Aleluia, de forma diferenciada. Mas é a mesma palavra que Deus traz para nós. Trame o que quiser tramar.
decreta o que quiser decretar, apronta o que quiser aprontar. Versículo, aleluia, Jesus, versículo número 22, diz assim: então Daniel respondeu ao rei: vive para sempre, meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum do dano se achou nele, porque crera em Deus. Aleluia. Deus nesta noite está tirando pessoas de situação difícil, está tirando pessoas de situação terrível, está tirando pessoas de situação, aleluia, que só Deus pode livrar, e está colocando pessoas num lugar seguro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo de número, aleluia, 24. Então o rei ordenou, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova dos leões. Os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino temam todos perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reinado não se pode destruir, em seu domínio dura até o fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Livrou Daniel da boca dos leões. Este Daniel, pois, prosperou o reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite de hoje. Tem cova dos leões, tem pessoa para trair, tem pessoa para fazer jogar na cova, tem pessoa para querer nos prejudicar, tem leão de boca aberta, mas pode ficar tranquilo, porque nós temos um Deus, e esse Deus tem livramento. Pode ter leão, mas também tem livramento. Deus nesta noite de hoje continua no mesmo sentido da palavra de quarta-feira, a palavra de livramento, de bênção, de proteção e de vitória, porque o último versículo do capítulo 6 diz: esse Daniel prosperou, vai ter livramento, vai ter proteção, Deus vai tratar com nossos inimigos, aleluia, Jesus, e Deus vai nos prosperar, nos abençoar e nos ajudar. Vale a pena buscar a presença de Deus, vale a pena buscar a casa de Deus, vale a pena buscar o poder de Deus. Eu me lembro que nós íamos para o monte, aleluia, Jesus, e lá no monte o pastor, nas suas orações, sempre repetia a mesma frase, que era a seguinte frase: vale a pena te adorar, vale a pena te servir, vale a pena fazer a tua vontade e o teu querer, aleluia, Jesus. E nesta noite não é diferente, aleluia. Eu e você temos uma palavra da parte de Deus, mais uma palavra, aleluia, que deve arder, entrar dentro do meu e do seu coração. Daniel capítulo 6, todos os versículos, aleluia, mas principalmente o versículo de número 28. Este Daniel prosperou, e Deus deu, além de ter dado o livramento, a proteção, o reconhecimento, Deus deu vitória. Passe o que estiver passando, tome posse da palavra de Deus, porque Deus tem livramento, Deus vai tratar com os inimigos, Deus vai fechar a boca do leão, Deus tem providência e tem vitória para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para a glória de Deus. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite de hoje, esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós, Pai. Meu Deus, Daniel na cova dos leões, palavra poderosa, palavra maravilhosa, meu Deus. O Senhor falasse conosco na quarta-feira, e a palavra da quarta-feira ainda continua a trepidar em nossos corações, continua a estremecer e abalar nossa estrutura espiritual. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, trazendo palavra de correção, trazendo palavra de direcionamento, trazendo palavra de bênção, de vitória. Meu Deus, e também, meu Pai, nos ajudando e tendo misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Eu tomo posse da tua palavra em Daniel capítulo 6, meu Pai. Que o teu povo tome posse aí, assistindo agora, meu Pai, e que o Senhor nos dê vitória. Fica conosco, Deus prepara para o culto de domingo, escola bíblica dominical pela manhã, no culto de domingo, aleluia, final da tarde, início da noite, para que possamos te adorar, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo, o Senhor vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus seja toda a glória para todo sempre.
Amém, graças a Deus.